Jesus. Abra sua Bíblia nessa noite, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Louva a Deus nessa noite por a oportunidade que Ele me concede de falar da sua palavra. Agradecer a Deus pela vida do pastor José de Abreu, pela rica oportunidade que Ele me concede. E louvo a Deus também pela vida dos meus pastores, pastor Adão Miguel, pastora Cleide, e toda a congregação Peniel, que tem cuidado de mim e tem orado por mim. Sou muito grata a vocês. Você encontrou a palavra nessa noite? Glória a Deus. Palavra que tem como título: Deus convoca o seu povo ao arrependimento. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6, que diz: No 8º mês do 2º ano do império do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, cujo nome significa o Senhor lembra. Eis que o Senhor se irou de sobremaneira contra os vossos pais. Por este motivo anunciai diante de todo o povo: assim ordena o Senhor dos exércitos: retornai a mim, e eu voltarei para vós. Convoca o Senhor dos exércitos. Não sejai como vossos pais e antepassados, a quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me deram atenção. Agora, portanto, onde estão os vossos pais? E os profetas, porventura, viveram eles para sempre? No entanto, a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos pais, e os moveram a converter-se e a confessar. Eis que o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. Amém? Glória a Jesus. Senta adorando o nome do Senhor e preste atenção na palavra de Deus, no que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra, como toda a Bíblia, poderosa, a qual o Senhor dá uma convocação através do profeta Zacarias, para que o povo venha se arrepender dos seus pecados. Essa palavra, essa profecia, essa convocação, ela tem um plano de fundo. O povo de Deus retornaram para Judá de um cativeiro de 70 anos. Mas a Bíblia vai dizer que esse cativeiro ele foi anunciado pelos profetas. A Bíblia diz que antes do cativeiro acontecer, os profetas foram levantados na terra e eles anunciavam a seguinte mensagem: se arrependam dos vossos pecados, porque vem cativeiro por aí. E a Bíblia diz que o povo não deu ouvido à voz de Deus, o povo não deu ouvido à voz dos profetas. E o Senhor levantava um, depois levantava outro e dizia: convertam dos vossos maus caminhos, porque vem cativeiro por aí. E a Bíblia diz que eles não deram ouvido à palavra de Deus. Então a Bíblia diz que no ano de 586 o povo de Judá é levado cativo. A terra é devastada, é invadida. E a palavra do Senhor vai dizer que houve grande destruição na cidade de Jerusalém. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo agora vai ser tratado por Deus. Porque quando a igreja não aprende, quando a palavra é pregada, a palavra diz que o Senhor tem um jeito peculiar de tratar o seu povo, que é através da disciplina. E a Bíblia diz que assim o Senhor fez com o seu povo. Leva-se o povo cativo, o cativeiro que dura 70 anos. A Bíblia diz que Jeremias escreve uma carta e diz assim: alegrem-se, porque o Senhor vai congregar vocês de volta, porque o Senhor vai levar vocês para a vossa pátria dentro de 70 anos. E Ezequiel
que o coração do povo está voltado para Deus no cativeiro. E a Bíblia diz que agora o Senhor levanta o rei Ciro, que nem servia ao Senhor. E agora o rei Ciro liberta o povo de Deus e dá uma ordenança que Ageu vai dizer assim: povo de Judá, voltem para a vossa terra, levem tudo que é necessário, edifiquem a casa do vosso Deus e prestem a Ele culto, e que todas as nações fiquem sabendo que foi o Deus de Israel que trouxe vocês de volta. E a Bíblia diz que o povo agora volta para a sua terra com um coração alegre, com um coração cheio de desejo de estar na presença de Deus. Mas quando chegam na sua terra, a terra está devastada. Jeremias capítulo de número 4, na sua lamentação, ele vai dizer assim: que cidade é essa? Que antes era desejada das nações, mas agora se olham para ele, não tem desejo em habitar na cidade. Ele diz assim: cadê as nossas mulheres que tinham belezas, mas agora andam com pano de saco, porque a presença não está mais na cidade de Judá. Ele vai dizer assim: pudera nós termos sido matados ao fio da espada, do que termos ficado vivos para ver o desprezo do Senhor. Ele olha para o céu, irmãos, no capítulo 1 de Lamentações, e ele vai dizer assim: Deus, por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos deixou? Porque o Senhor tirou a mão de sobre nós. E ao mesmo tempo ele vai dizer assim: foi nós, Senhor. Foi nós que pecamos contra o Senhor. Tem misericórdia do teu povo, restitui a tua presença, porque sem a tua glória as ruas da cidade não tem beleza, porque sem a tua glória o culto não tem mais prazer em reunir para te adorar. Restitui a tua presença, Deus. Edifica a cidade, edifica o templo, edifica o culto, traz de volta a tua glória para esta cidade. Mas a Bíblia vai dizer agora no capítulo de número 1 que o povo já está na cidade. Ageu vai dizer que o povo é liderado por Zorobabel, o sacerdote. Chegam em sua terra, começam a edificar o altar do Senhor, começam a construção do templo, ainda com o coração desejoso da presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que agora o povo começa a se embaraçar, o povo começa a se perder e deixam a casa de Deus. Ageu diz assim: voltem, lembrem de Deus. Vocês não eram o povo que estavam orando e desejando Deus no cativeiro? Cadê o povo que tinha um coração sedento pela presença de Deus? E a Bíblia diz que, como sempre, o povo não deu ouvido à voz do profeta. Agora o Senhor vai levantar Zacarias. A primeira mensagem que o Senhor dá ao profeta é essa que nós lemos no capítulo de número 1. Ele vai entender que o povo não precisa voltar para o templo somente, mas o povo precisa voltar-se para Deus primeiro. O povo não precisa somente construir um templo, mas o povo precisa construir uma relação com Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Se você ainda está com a tua Bíblia aberta, versículo de número 2, ele diz assim: eis que o Senhor dos exércitos se irou de sobremaneira contra os vossos pais. Versículo de número 2, ele vai dizer assim: quem fala é o Senhor dos exércitos. Quem convoca vocês nesta noite é o Senhor dos exércitos. Ele diz assim: quem está falando não é o vosso melhor amigo. Quem está falando não é o vosso pastor, não é o vosso colega de aula, não é o colega de serviço, é o Senhor dos exércitos. Glória, aleluia. Ele está dizendo: quem está falando é Ele. Deem ouvidos à voz de Deus. Quando o profeta diz assim, é uma convocação do Senhor dos exércitos.
acha? Porque quem convoca ao arrependimento é o Senhor dos Exércitos. É aquele que é Deus no céu, que é Deus na terra, que é Deus de todas as forças. Glória. Aleluia, Jesus. E o profeta dá um cenário, ele diz assim: eis que Deus esteve muito irado contra os vossos pais. A geração que estava ouvindo essa profecia foi uma geração que nasceu no cativeiro, porque todos que foram levados cativos foram mortos. Mas essa geração aqui, Zacarias está dizendo assim: lembrem-se que Deus tirou contra os vossos pais. Que Ele está dizendo para nós nesta noite: lembrem-se que Deus ainda se ira com o pecado. Deus ainda se ira com a idolatria. Deus ainda se ira com tudo que vai contra a sua palavra. Pecado ainda é pecado. Lembrem-se disso. Não queiram ver a face de um Deus irado. Não queiram estar debaixo da mão de um Deus irado. Aleluia. Glória a Jesus. É o Senhor dizendo assim para aquele povo, nos dizendo nesta noite: não copiem os maus exemplos, mas aprendam com os erros dos outros, para vocês não caírem. Lembrem-se dos pecados que ainda são pecados. Aleluia, glória a Jesus. Mas seguinte, no versículo de número 3, o Senhor diz assim: por este motivo, anunciai diante de todo o povo. Isso aqui é muito interessante, porque o profeta está dizendo assim: anunciai diante de todos, diante dos pequenos, diante dos grandes, diante dos ricos, dos pobres, diante dos que têm posição, diante dos que não têm posição. Anunciai diante de todos, oh glória. Anunciai para os crentes, para os descrentes. Anunciai para os congregados aqui nesta noite, aleluia. Ele diz assim, versículo de número 3: retornai para mim. Irmãos, igreja do Senhor, Zacarias está falando para o povo da aliança, para o povo crente, para você entender melhor nesta noite e sair daqui compreendendo a palavra de Deus. Zacarias está virando para o povo crente e está dizendo assim: retornai para mim. Ele estava dizendo assim: ó, vocês estão no templo, mas estão distantes da minha presença. Vocês estão nos altares, mas estão fora da minha presença. Vocês estão com o microfone na mão, com agendas marcadas, mas estão separados da minha presença. Vocês estão sentando na mesa da ceia, mas estão separados da presença de Deus. Quando o profeta diz assim: retornai para mim, ele está dizendo assim: vocês estavam, não estão mais no Senhor. Antes vocês eram crentes, agora não são mais. Antes eram santos, agora não são mais. Antes guardavam a sua vida para o Senhor, colocavam a sua vida à disposição do reino, agora não são mais. E glória, e glória. Colocavam as suas bocas à disposição do Mestre. Dizia assim: Deus, usa-me conforme a tua vontade. Agora é o contrário, agora diz assim: Deus, deixa eu te usar. O Senhor nos diz nesta noite: retornai para a minha presença. Retornai para o lugar que nunca deveriam ter saído. Missionário, mas hoje é culto de ceia. E o Senhor te diz nesta noite: antes de comunhar na ceia, volta para a presença de Deus. É glória. Eita glória. Antes de comunhar do pão e do vinho,
Jesus. Retornai para mim, assim diz o Senhor. Retornai para mim, assim diz o Senhor. Glória. Retornai para mim, assim diz o Senhor. Você nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Eita glória. Retornai para Deus. Deixa as aparências, deixa as capas. Retornai para Deus. Eita, deixa os status de aparência e retorna para Jesus nesta noite. Eita, está com a boca santa e o coração apodrecido. Eita, Jesus, está congregando esta noite para sentar à mesa, mas a cama do leito está imunda. Retornai para o Senhor nesta noite, glórias, porque quem fala é o Senhor dos exércitos. Eita, você está dizendo assim, essa palavra não é para mim. Eita, você está dizendo assim, que palavra é essa para a Santa Ceia? É o Senhor dizendo, eu ainda te amo, e hoje de sentar na mesa eu quero você para mim. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Retornai para mim. Versículo 3 ainda, o Senhor diz assim: retornai para mim, e eu retornarei para vós. Eita, Jesus. Retorna para a presença de Deus, para você ver se você não ouve a voz de Deus que estremece. Aleluia. Aleluia, aleluia. Estavam na presença e não estão mais. Eu meditando nessa palavra, até escrevi para eu não esquecer. É o Senhor, irmão, que nos diz nesta noite. Eram homens levantados por Deus na terra. E eu digo isso com todo respeito aos pastores que estão na minha retaguarda. São pastores, irmãos, agora que Deus tem levantado, homem de Deus, mas que no processo tem se perdido. Homens que carregam ministérios, que foram chamados pelo Altíssimo, receberam unção, autoridade de Deus, mas têm brigado por cadeiras, têm brigado por posições. Qual é a congregação que tem mais membro? Qual é a congregação que arrecada mais? E o Senhor nos diz nesta noite: retornai para mim, e eu prosperarei a vossa obra. São pregadores do Evangelho, são missionários, evangelistas, que Deus deu palavra de vida, mas tem perdido a palavra no púlpito, porque tem vendido o rei, tem adorado oportunidades e esquecido do Evangelho. O Senhor te diz nesta noite: volte para mim. Mulheres de Deus, que outrora eram mulheres de oração, tinham sua casa firmada na oração, mas deixaram a presença de Deus, e o vosso lar tem desfalecido. O Senhor diz a você e a mim nesta noite: retornai para a presença de Deus, mulheres de Deus. Retornai à vida de oração, retornai à vida com Deus. Deixa o teu celular, mulher de Deus, e volta a orar ao Senhor. Edifica a tua casa debaixo de oração, edifica a tua casa debaixo de oração. Senão Satanás vai entrar e vai se andar, e o que já está dentro tu não vai conseguir expulsar, porque perdeu a intimidade. Antes era mulher de oração, agora é mulher da fofoca, agora é mulher
Senhor te diz nesta noite: retorna para Deus. Volta a edificar a tua casa. Volta a cuidar do teu esposo com excelência. Volta a zelar pelos teus filhos, ensinando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória. Jovens que antes tinham a chama do Espírito em seu coração, mas agora tem dado vida aos seus prazeres carnais. Não tem amado ao Senhor. Não tem agradado a Deus. Voltem para o Senhor nesta noite. Voltem a amar o Senhor nesta noite. Mata a tua carne com palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 4. O Senhor diz assim: não sejais como vossos pais. Abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. O Senhor diz assim para nós: dêem ouvido à palavra de Deus. Abra o vosso coração de pedra, para que entre a palavra, porque o que tira pecado de crente é palavra de Deus. O que faz a igreja se arripunar do pecado ainda é a palavra de Deus. Irmão, tem hora que ela dói. Você sabe o que é lapecide? Você conhece lapecide? Hoje eu vi um curando a ferida de um cachorro, e quando ele fez, o cachorro correu doido. O Senhor me diz assim: assim é a minha palavra no pecado. Quando é aplicada, ela dói, o crente esperneia, mas sara. Mas sara. Quando tu tiver com desejo de pecado, vai ler a Bíblia. Deixa a Bíblia sarar o teu pecado. Deixa a Bíblia tirar o cheiro do pecado. Deixa a Bíblia tirar a mentira. Os pastores que estão na minha retaguarda, ainda é a palavra de Deus que sai na igreja. Ainda é a palavra de Deus que sai na crente. Ainda é a palavra de Deus que sustenta a crente na igreja. Eu tenho andado por aí dizendo assim: essa palavra é dura. Eu falo assim: é Bíblia. Ainda é Bíblia, pastores, que sustenta a crente na igreja. O que mantém a igreja não cheia, mas viva, é palavra de Deus. Ah, mas eu quero a minha igreja cheia, quero a igreja viva. Santa para morar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 4. Abandonai os vossos maus caminhos. Cuidado com os caminhos que nós temos trilhado, porque tem cheirado mal as narinas de Deus. O profeta diz assim: abandonai as vossas más atitudes. Desde que ele estava dizendo era o seguinte: dê testemunho de crente, para onde você pisar, seja crente, santo, lavado e remido na palavra de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque o que nós temos hoje é crente que aderiu à igreja, mas ele nunca nasceu de novo. Crente que aderiu ao evangelho, mas o evangelho nunca entrou nele. É crente que tem um nome no rol de membros da igreja, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Crente superficial, que vive um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. Isso não é evangelho. Aleluia, Jesus. Aleluia.
versículo de número 5. O Senhor nos dá outro alerta nesta noite. Agora, portanto, onde estão os vossos pais? Onde estão os profetas? Por acaso eles não morreram? Que Zacarias vai dizendo é o seguinte: por acaso vossos pais não estão mortos? E os profetas que pregaram para vocês também não morreram? Que Zacarias está dizendo assim: cuidado, a oportunidade passa. Por isso retornai hoje para o Senhor, porque amanhã você pode não ter a oportunidade de se reconciliar, de pedir perdão aos seus pecados. Cuidado, oportunidades passam. Para encerrar esta noite, versículo de número 6, o profeta vai dizer assim: por acaso o Senhor não fez o que disse que faria com seus antepassados? Por acaso tudo que ele falou ele não cumpriu? O Senhor está dizendo assim: toda palavra anunciada ela se cumpre. Aleluia. Se vocês não se arrependerem dos vossos pecados pelo anúncio da palavra de Deus, vem disciplina para vocês, vem cativeiro, vem Deus irado, vem mão forte do Senhor. Aí vocês vão dizer assim: eu poderia ter me reconciliado naquele dia, eu poderia ter ouvido a voz, a mensagem de Deus, e não endurecido o meu coração. Porque o Senhor não perde a nossa alma. Se não for por amor, nós viemos por disciplina. Sabe o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista vai dizer que ele tem um cajado, que quando nós não olhamos direito na palavra de Deus, nós não entendemos o cajado. Mas a Bíblia vai dizer que quando o salmista ia conduzir as suas ovelhas para os pastos verdejantes, tinha algumas ovelhas que queriam cair no vale da sombra da morte. E aí o pastor pegava o cajado e puxava a ovelha para a sua presença. Mas olha algo interessante: tinha ovelha que gostava de dar trabalho. Quando ele ia descendo o penhasco, o pastor não agora puxava a ovelha, mas o pastor quebrava a perna da ovelha, para a ovelha não se perder da presença do pastor. Disciplina de Deus na vida do crente é para não perder o crente de vista, é para não perder a alma do crente. Muitas vezes o pastor vai pegar o seu cajado, vai quebrar uma perna, vai te disciplinar para não perder você no seu aprisco. Nem que muitas vezes com a perna quebrada ele tem que te carregar no colo para te dar água e te fazer descansar nos pastos verdejantes. Mas você ele não perde. Mas melhor que seja por ouvir a palavra do que pela disciplina do Senhor. E a promessa mais linda desses 6 primeiros versos do capítulo de número 1 é o Senhor dizendo: retornai para mim e eu retorno para vocês. É o Senhor dizendo: se vocês voltarem, eu habito novamente no meio de vocês. Se vocês voltarem, vocês vão ver o meu sobrenatural. Sabe o que Deus nos diz nesta noite? Quando a igreja voltar verdadeiramente para o Senhor, quando abrir a sua boca, quando se reunir para dar glória, a estrutura vai estremecer pela presença de Deus. É o Senhor dizendo: se vocês falarem comigo de novo, eu falo com vocês de novo. Se vocês santificarem as vossas vestes, eu habito dentro de vocês de novo. Aleluia, Jesus. Retornai para mim e eu retornarei para vós. Amém? Você compreendeu a palavra de Deus nesta noite? Glória a Deus, louvo a Deus pela minha oportunidade nesta noite.